iniciar com toré, que é um ritual indígena. Cacique Natan, dá uma olhada aí se o microfone do senhor está desativado e a câmera, caso o senhor queira falar. Ok. Quem de Pituna, Che Morobixaba, Guarani, Ibacubi, Tava, Pacutambá. Eu dei boa noite e eu disse que eu sou o cacique guerreiro do céu e que sou também Morobixaba da Aldeia Alto do Tambá. Boa noite a todos, né? E agora eu estava aqui me preparando aqui para o meu ritual. Vou mostrar um pouco como é que está aqui a mesa que eu preparei, o maracá. E eu vou começar com o cântico, né? Eu vou ficar em pé. Ó, Mãe de Deus, a ré dos males. Ó, Mãe de Deus, a ré dos males. Ó, Mãe de Deus, minha Mãe soberana. Ó, Mãe de Deus, minha Mãe soberana. Reina, 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 reina. Reina, 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 reina. Ó, Mãe de Deus, olha primeiro por mim. Ó, Mãe de Deus, olha primeiro por mim. Eu sou Morobixaba, ela é Cunhataí. Eu sou Morobixaba, ela é Cunhataí. Reina, 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 reoa. Reina, 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 reoa. Ó, Mãe de Deus, a rei dos males. Ó, Mãe de Deus, a rei dos males. Ó, Mãe de Deus, minha Mãe soberana. Ó, Mãe de Deus, minha Mãe soberana. Reina, 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 reoa. Reina, 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 reoa. Salve nossos ancestrais. Salve os espíritos da floresta. Salve as matas. Salve o mar. Salve o rio. Salve as estrelas. Salve o céu. Eu tava no meio da mata, eu tava tirando mel. Eu tava no meio da mata, eu tava tirando mel. Já chegou meus caboclinhos, do tapo e o canidé. Já chegou meus caboclinhos, do tapo e o canidé. Eu tava no meio da mata, eu tava tirando mel. Eu tava no meio da mata, eu tava tirando mel.
já chegou meus caboclinhos, no tapuio canidé, já chegou meus caboclinhos, no tapuio canidé. Tapuia, minha tapuia, tapuia do canidé. Tapuia, minha tapuia, tapuia do canidé. Peguei minha machadinha, minha flecha e o meu coité. Peguei minha machadinha, minha flecha e o meu coité. Tava sentado na beira da praia, olhando as ondas do mar. Tava sentado na beira da praia, olhando as ondas do mar. Olhando as lindas sereias, cantando nas ondas do mar. Ouvindo as lindas sereias, cantando nas ondas do mar. Mamãe sereia, saia do mar, vem dançar na areia. Mamãe sereia, saia do mar, vem dançar na areia. Tava sentado na beira da praia, olhando as ondas do mar. Tava sentado na beira da praia, olhando as ondas do mar. Ouvindo as lindas sereias, cantando nas ondas do mar. Mamãe sereia, saia do mar, vem dançar na areia. Mamãe sereia, saia do mar, vem dançar na areia. Oi! Permissão, meu grande pai, permissão, meu grande filho. Permissão, meu solo sagrado, minha mãe terra. Permissão para começar a nossa live de hoje. Salve todos os estudantes do Brasil, salve todo o povo brasileiro, salve todas as organizações e os parceiros, salve o grande Espírito que está comigo e está com a gente. Oi! Então, professora. Boa noite, Natan. Nós agradecemos pelo Toré, por esse belíssimo ritual que abre todos os trabalhos em terra indígena, não é isso, Natan? Sim. A senhora me viu pedindo permissão, para poder invocar os cantos, para poder fazer qualquer parte espiritual antes de iniciar os cantos. Inclusive até a fumaça aqui, o cachimbo e a bebida, a gente tem que pedir a sabedoria, a permissão, para que o grande Espírito possa nos guiar. E eu agradeço. Então, Natan, eu vou começar falando da sua biografia e depois você complementa. Cacique Natan Galdino Potiguara tem mais de 16 anos no movimento indígena. Há 15 anos é cacique na aldeia Alto do Tambá, no município Baía da Traição. É presidente do Conselho Local de Saúde da Baía da Traição, vice-presidente da Associação dos Caciques Potiguara da Paraíba e conselheiro distrital de saúde indígena da Paraíba. Aí, Natan, você completa a sua biografia, que ela é mais longa. Então, é sempre uma satisfação
é poder a gente compartilhar conhecimentos. É um momento que, com certeza, vai ficar marcado como hoje. E falar um pouco de mim, eu acredito que é meio complicado, porque eu me emociono muito, porque eu venho, né, de troncos nativos, originários de dentro da aldeia mãe, que é a aldeia São Francisco. Eu sou bisneto de Pedro Ciríaco, né, que era o pai da minha avó, e eu sou tataraneto de Pedro Ciríaco e bisneto de Manuel Pedro, um dos grandes caciques também da aldeia mãe, né? E pela parte do meu pai, a parte dos Galdinos, onde eu tenho como avô Luiz Galdino, e que faleceu assim que o meu pai nasceu. Meu pai foi criado só pela sua mãe, pela minha avó, e tinham muitos filhos, e dentro dessa grande raiz étnica, né, eu faço parte desses troncos, né, e também hoje, como a professora falou, eu já acho que já tenho 17 anos de movimento indígena, e estou indo para 16 anos como cacique da aldeia Alto do Tambá. Eu também sou formado em História, né, pela FACIC. Eu também tenho um curso em Penegate, o curso que foi feito no Nordeste, pois o único dos cursos da Penegate, a Política de Gestão Ambiental dos Territórios Indígenas, que foi teve uma sequência de itinerante, né? E eu tive a oportunidade também de participar de seminários em Brasília, né? Seminários com todos os povos indígenas do Brasil, que participaram da PNEGAT, né? E do Plano de Gestão Territorial nas Sociedades Indígenas, e também participei do seminário formador, e também fui formado pela PNEGAT para formar, PNEGAT formar para formar. Não só eu, como outros parentes, como Luiz Pereira, como funcionário da FUNAI, Antônio Neto, mas particularmente eu tive à frente aí, inclusive em cada ritual, lá puxando o movimento, puxando o ritual dentro dos seminários integradores da PNEGAT, né? Atualmente eu também sou professor orientador da língua tupi, na escola Índio Antônio Sinésio, em Marcação, né? E dou aula de história, dou aula de arte e também dou aula de tupi, né? E também sou um guerreiro do movimento, sou presidente do Conselho Local de Saúde, aqui de Baía da Traição, conselheiro distrital, né? Também já fui vereador da cidade por 4 anos, aqui da cidade de Baía da Traição, e tenho uma esposa, né? Tenho 7 filhos, né? Tenho 3 fora do meu casamento, mas que os amo muito, né? E atualmente eu estou nessa luta, estou como representante da APOIME aqui na microrregião Paraíba, né? Eu sou o substituto do cacique Sandro, né? Na ausência dele eu sou o titular, mas no momento ele me delegou a posição de titular porque está envolvido na política, né? Então eu estou aí assumindo essa função, e que é uma função bem de muita responsabilidade. Então acho que isso é um pouco de mim. Tenho 3 filhos universitários, uma faz enfermagem, a outra passou recentemente, foi a Gabriela, e tem uma que faz jornalismo em João Pessoa. Eu acho que é isso aí um pouco de mim, professora.
Natan, antes de entrar na economia baseada na solidariedade em terra indígena, você poderia contar um pouco como que está a situação da pandemia no Alto do Tambá? Só para a gente ter uma ideia, como que vocês estão enfrentando a pandemia nesse momento difícil? Ah, sim, 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 sim. Eu acredito que cada, cada batalha que nós enfrentamos é fruto de um futuro aprendizado e de desafios para o futuro. Acredito que o grande Pai, o grande Espírito mantenedor da vida, ele permite que nós possamos enfrentar certos desafios inesperados, como foi o Covid-19 aqui no Brasil e eu, mais precisamente, no nosso município, né, no município da Traição, Marcação e Rio Tinto, e nós, lideranças indígenas, eu digo que nós colocamos a cara realmente para bater, para o desafio, né, do combate e das precauções ao Covid. E eu tenho orgulho de dizer que a aldeia Alto do Tambá foi uma das aldeias que primeiro iniciou a sua barricada, né? Teve início com a juventude. Nós temos uma liderança jovens aqui que tem abraçado a causa, precisam aprender um pouquinho mais cada dia, como cada um de nós, mas dizer que eles tomaram a iniciativa, eu posso citar um dos nomes, que foi a partir do Jefferson, né, que faz antropologia do Campus 4 e sempre está em contato com o professor Estevão, né? E assim também como Tanielso, Cristina, né, que são alunos aí que estão imbuídos nessa nossa luta e nesse comando. Então, eles foram, na verdade, o projeto piloto de iniciar o fechamento, né? E daí também a aldeia foi a aldeia que iniciou a primeiro ato de educação, eu posso dizer, no uso da máscara, né? E, inclusive, nós somos muito duros, porque nós prezamos que, de repente, do nada, a gente precisa estar usando máscara. Então, isso era muito complicado, isso era muito difícil. Nós tentamos fazer um plano de estratégia junto com o Distrito Potiguara da Paraíba. O Distrito Potiguara, assim como eu tenho certeza que a CESAI e vários outros órgãos não estavam preparados para enfrentar, né, e como enfrentar, né, a pandemia que chegou. E eu quero dizer que nós fomos para a guerra, muitos. Eu acredito que hoje talvez a aldeia em Traição que mais teve casos de Covid foi a aldeia Alto do Tambá, mas tivemos um óbito, mas não foi indígena, aqui mesmo na aldeia, né? Mas eu quero dizer que as forças espirituais, a força da união, a força dos encantados, da grande força, do grande espírito, o grande pai Tupã, dos rios, das matas, começaram a proteger. Eu fui uma das pessoas que fui vítima do Covid, eu pensei que não eu iria resistir, na verdade, né? Eu cheguei a pensar que se eu encerrei a minha missão aqui, então, grande Espírito, tu toma meu espírito e me leva, mas eu já estava decidido que eu não iria ser entubado e que eu não iria morrer no hospital. Eu queria morrer aqui na minha mãe. A minha mãe, ela me abraçasse e eu partisse aqui. Mas o grande Espírito disse que não, né? Eu me emociono quando eu falo isso, porque eu não atribuo a minha cura a remédio, a medicamentos. Eu atribuo a minha cura a força espiritual, a força dos ancestrais, a força que veio me visitar, a força que ficou a noite toda comigo, e eu chorava e eu podia ver, e disse: levanta, você é meu filho, você tem que levantar, você não pode ficar aí. Então, isso foi muito forte para mim. E no contexto da aldeia,
Nós, infelizmente, tivemos essa perda, mas não foi Potiguara, mas nós sentimos porque somos seres humanos e nós somos uma família. Os indígenas que aqui moram e convivem com a gente faz parte, termina fazendo parte de nós, porque somos uma grande família, independente de sangue potiguara ou não. Mas nós estamos aí vencendo, com certeza. Eu diria que nós vencemos o Covid, eu venci o Covid. E a minha aldeia tem vencido, e o meu povo potiguara, assim como outros caciques também que se contaminaram, tem vencido. Tivemos alguns óbitos aqui na cidade de Traição, e alguns anciões, né, e potiguara, isso nos entristeceu. Mas numa grande batalha a gente sabe que sempre nós teremos perdas, né? Mas que essas perdas sirvam de exemplo, de história, e que não seja esquecido dentro do nosso povo. Natan, graças a Deus você está aí 100% de novo. Sim, sim. Pronto para mais uma. Pronto para mais uma guerra. Sim, sim, Natan, sim. Na sua fala, a gente percebe como que comunidades indígenas, como que os povos indígenas têm uma relação mais afetiva com a natureza, com a Mãe Terra, mais afetiva, mais respeitosa, mais solidária. Nesse sentido, eu gostaria que você falasse para a gente como que são os arranjos produtivos. Acho que os arranjos produtivos ancestrais, tradicionais, baseados na solidariedade em terra indígena. Sim, sim. Que você contasse um pouquinho. Ok. Um dos grandes desafios que pode ser confirmado com qualquer um das nossas lideranças, do nosso povo, justamente a questão cultural. E esse era o grande desafio que nós tínhamos e o grande medo também, porque nós não queríamos que nenhuma das aldeias se tornasse o foco epidêmico, né? Então, eu cheguei a dar algumas entrevistas, eu acredito que na Tambaú, Correio, né? E justamente o grande intuito era passar para o meu povo a grande importância naquele momento de nós seguirmos regras que não são nossas regras, né? Regras do homem, né? Que de repente estavam impostas a nós e que era necessário porque nós não queríamos mais um genocídio em massa e causado pelo vírus também, que é natural e que também é fruto do que o homem não respeita a mãe natureza, né? E nós sabíamos, uma das coisas também que eu sempre pensei, que esse vírus, eu sou parte do meio, eu sou parte de você, e eu não faço parte das pessoas que destrói, que não respeita a Mãe Terra, que não respeita as florestas, que não respeita os espíritos, que não respeita o céu, que não respeita as estrelas, que não respeita o mar, que não respeita os próprios seres humanos. Então, dentro desse contexto, era muito difícil, não só na aldeia Alto do Tambá, mas como na minha aldeia mãe, porque nós estamos acostumados não a tocar com o cotovelo, nós queremos abraçar, nós abraçamos, é o abraço, né? E aí, meu parente, como é que você está? Você está bem? Então, alguém adoeceu, é muito difícil não querer alguém ir na sua casa, eu vou visitar, meu parente está doente, eu vou lá, eu vou ensinar um remédio, vou levar um remédio, um medicinal, uma cura, eu vou ficar ali perto dele, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um ritual. Então, dentro desse contexto de solidariedade, de apoio, isso nós tivemos muito grande, porque não é fácil se habituar e nós não se habituamos a isso. Inclusive, eu digo que nós somos muito abençoados dentro do território potiguara, mesmo com as percas que aconteceram, porque foi muito difícil manter esse elo de distanciamento. E eu acredito que, em massa, 80% não aconteceu, né? Então, a floresta, a força da natureza nos
nos protegeu e tem nos protegido. O Espírito, a força nossa, tem nos guardado. E, assim, hoje até mesmo, eu acredito que um grande também desafio dentro da economia solidária local e ainda um grande desafio que nós estamos enfrentando, justamente, é as pessoas que vivem exclusivamente da pesca, do artesanato, da culinária, que é gigante. A gente tem avançado na culinária aqui, né? E de repente todo mundo deixou de produzir, ninguém era orientado aí à cidade, né? E recentemente eu até postei umas fotos, a gente, num grande cultura nossa, numa grande continuidade, que eu diria que é uma das mais fortes, que é a produção da farinha de mandioca, que é a confecção do beiju debaixo da farinha, né? Do beiju no coco, e que tudo isso nos impediu de estar nessa conexão. E até porque hoje o grande desafio da Aldeia Alto também é uma casa de farinha, porque eu lembro que muitas das coisas que eu vi e eu aprendi nas casas de farinha, principalmente à noite, quando se ia raspar a mandioca, e quando ali começava os anciãos, os nossos pais, os avós, passar os conhecimentos, passar suas histórias, contar os seus contos, contar os contos do gritador, contar como a de Fulozinha dava a fazer tranças nos cavalos, de como ela perdia na mata se você não respeitasse, de como o pai do mangue, dentro do mangue, ele protegia o mangue da sua maneira, e que você teria que levar isso e protegê-lo assim. Então, isso tudo, fora o conhecimento das plantas, das curas, né, das plantas que curam, dos chás, e de como isso tudo acontecia, e do respeito com a terra como um todo. Natan, e como que essas atividades, elas colidem com algumas atividades que são de fora? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Uma das grandes preocupações de nós, lideranças indígenas, eu sou uma das pessoas que tenho brigado, tenho batido muito de como nós precisamos enfrentar essa, eu diria, discrepância entre o outro lado, né, que vem com outra cultura, com outra mistura, com outra crença. Isso aí é uma das grandes preocupações nossas, mas eu tenho visto que a cada dia a força, o ritual, as práticas que são praticadas no dia a dia, as falas, as reuniões, as palestras, né, entre si têm modificado, têm causado um orgulho no nosso povo, mas ainda isso nos preocupa, porque muitas pessoas ainda chegam de fora querendo ensinar como é a bebida que eu fiz hoje, a que eu estou tomando aqui, que eu nem vou dizer, mas tem várias plantas medicinais, e também tem algumas coisas que eu misturei. Tem algumas pessoas que dizem, eu vou ensinar, leia um livro aqui que eu vou te ensinar como ser índio. Então, isso muito nos frustra e nos afronta, porque nós não precisamos de alguém nos ensinando para como vivemos, de como somos e de como mantemos as nossas tradições. Independente de eu ter acesso, como eu estou aqui ao vivo pela internet, direto da minha casa, né? A minha oca está bem aqui ao lado. Eu gostaria de estar na praia, mas eu ia ter dificuldade. Vocês estão vendo que mesmo em casa eu estou com dificuldade de ter uma imagem com mais claridade, né? Devido ao horário. Então, assim, são coisas que são tradicionais, são sentimentos, são coisas espirituais que só pertencem àquelas pessoas, àqueles povos, né? E nós temos que estar preparados para isso, e muitas vezes isso é desafiador, né? Porque chega o homem, eu não diria o homem branco, mas eu diria o homem mau,
porque o homem branco tem muitas pessoas que são maravilhosas, que são parceiros, mas o homem mau e traz a droga, traz a influência do crime, do furto, do homicídio, né? E nós temos que, nesse momento, conviver com tudo isso, mas sim sabendo e fortalecendo o que é maior, que é a raiz, que é a história, que é o legado que nossos ancestrais nos deixaram. Natan, como não é todo dia que a gente recebe o cacique aqui, nós vamos aqui pedir aos alunos que coloquem as suas questões, abram o microfone, de preferência, abram sua câmera, para perguntar diretamente para o cacique Natan as questões, algumas questões que interessam a eles. Professora, antes que a gente abrisse, eu vou tentar ser bem sucinto. Eu queria falar um pouco da APOIME, que é a articulação dos povos indígenas, não é? É importante. Ok, então, como eu disse a vocês no início, eu sou um dos representantes da APOIME. A APOIME, para quem não conhece, é a articulação dos povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. A organização abrange Minas Gerais e Espírito Santo, né? E o Nordeste. E a nossa articulação teve um tempo, teve um êxito muito grande, mas ela passou, talvez, aí uns últimos 5, 4, 6 anos, eu não lembro, quase desacreditada de tudo e sem conseguir movimentar. E eu não poderia deixar de lembrar o quanto tem sido importante a APOIME na vida dos povos indígenas do Nordeste e de Minas Gerais do Espírito Santo. Assim também, como eu não poderia dizer que a PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também tem sido fundamental nas parcerias, inclusive com países como a Noruega, com outros países que têm nos ajudado, né, imensamente, que têm dado uma contribuição. Nós temos, eu acho que foi um momento de fortalecimento. Houve uma aproximação da PIB com a POIME, né, com a COEAB, com outras organizações dos povos indígenas do Brasil. Inclusive, nós tivemos fruto recentemente dessa união, que chamamos a vaquinha da APOIME, né? Do Greenpeace também. Está chegando aí, eu acho que mais ou menos, não sei se é 3 ou 4 mil reais de apoio com máscara, né? Com o termômetro, que está vindo justamente articulado pelo Greenpeace, com recursos do Greenpeace, e que tem vindo para apoiar os povos indígenas do Brasil como um todo, e também tem sobrado um pouco para a APOIME. A APOIME tem tentado, dentro das micro-regiões, contemplar todos os povos. Nós não podemos dizer que o que vem contempla todos nós, ou todo o meu povo. Meu povo hoje quase passa de 20 mil, dentro do CEAS 16 mil, 15 mil, mas a gente vai elencando prioridades junto com os caciques, junto com as lideranças, dentro de reuniões, junto com as lideranças jovens, junto com os agentes de saúde das aldeias, vendo e também apoiando até a própria saúde indígena, através dos nossos funcionários que estão lá, são prestadores de serviços indígenas e que precisam também se proteger, porque se eles não tiverem protegidos, eles não têm como nos proteger. E a APOIME tem apoiado o recurso pouco, limitado, mas tem apoiado, e eu acho que isso é um momento muito forte e importante, porque tem unido inclusive, as dimensões e os pensamentos a nível nacional dos povos indígenas, independente do norte, do sul, leste, oeste. Eu acho que a gente pode dizer assim que isso tem sido muito forte. Inclusive, a APOIME tem nos ajudado num total, recentemente, de 340 cestas básicas. São cestas básicas pequenas, porque se a gente fosse fazer cesta básica de R$100 adquirir, não teria como contemplar mais gente. A gente precisa entender que mesmo quem come um pão aqui, a gente pode dividir esse pão com 5 pessoas. Então, a gente tem trabalhado assim, não é muito, mas a articulação tem apoiado. E
Há também a organização da Noruega, né? Foi a que fez a aquisição recentemente de 140 cestas. Era um recurso que nós utilizaríamos no ATL, já estava programado para visita também ao território, para fortalecimento e reafirmação do território, mas a gente, do imediato, tentou utilizar dessa melhor maneira, abrangendo aqueles que estão famintos, né? Ajudando aquelas pessoas que mais necessitam, né? Que naquele momento ficaram sem suas rendas, independente que o governo aí, forçadamente, através da Câmara dos Deputados, tem ajudado com esses incentivos aí, mas nós sabemos que isso é fruto de luta, de resistência. Natan, isso é importante, você falar da APOIME e da outra organização, como que vocês, historicamente, estão organizados politicamente e agora estão organizados em rede, é isso que tem permitido, né, a sobrevivência do grupo indígena como grupo indígena, sua cultura, e agora como você já falou, o fortalecimento, né, da cultura potiguara. Então, como que a organização política, a despeito dos governos, não é isso, Natan? A despeito dos governos, dos vários governos, como que é a organização política e agora em rede que permite o fortalecimento professor, especialmente agora, né, enquanto o povo indígena e do Nordeste, né? Sim, enquanto o povo indígena. Eu até eu sempre entendo que um grande desafio, uma grande luta tem sempre um grande significado. Inclusive, recentemente, o novo coordenador do Distrito Sanitário, Lília Potiguara, ele é um ex-militar, né? Ele é um militar da reserva, é um capitão, e ele chegou para conhecer como funcionava a saúde indígena, e ele veio, ele nos disse que também faz parte do povo Guarani, tem a sua descendência Guarani, mas como ele enxergou que aqui no Nordeste existe um povo, existe uma resistência gigantesca de 520 anos. E eu acho que isso é muito importante. E ele disse, vocês não aparecem, os índios só aparecem os índios do Norte, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente mostrar o que somos e eles também entenderem o que somos. É importante sempre falar que os potiguara, eles, como um povo indígena, que eles nunca saíram do seu território ancestral. Sim, isso é muito importante. Nós somos talvez o segundo povo, o único povo do Brasil, né, do Nordeste, que nunca arredou seu território. A nossa resistência foi gigantesca, mesmo ficando, eu diria que aos trapos e farrapos, eu poderia dizer isso, né, abandonados, passando fome e lutando, porque os homens nos isolaram, né, nós não tínhamos direito a ir à cidade, a produzir o nosso alimento e vender, porque índio você é um animal, você tem que ficar lá encurralado, e se você desobedecer, você vai para a caixa d'água, você vai ficar uma noite dentro da caixa d'água até você negar o que você é. Então, isso é só um dos relatos recentes, né, que aconteceu pelos postos do PIM, né, por chefes que eram da época da ditadura, né, e que, dessa forma, impunham a lei deles dentro do nosso povo. Mas nosso povo era resistente, sempre resistiu. Eu falo de 100 anos aí, ou talvez de 110 anos atrás. Mas imagina que o meu povo, há 120 anos, né, toda a história, todo o sangue derramado para se manter vivo e para manter-se historicamente, inclusive com toda a tradição, toda a cultura, e agora com a nossa língua, crescendo dentro de todas as escolas, tanto do Estado como do município, e sendo reconhecido principalmente pela sociedade como povo histórico. Eu sempre digo que falar da Paraíba sem falar dos potiguara, alguém está cometendo um grande pecado. E hoje, Natan, nós temos aí estudantes indígenas estudando nas universidades, Campus 1, Campus 4, né? Você tem 3 filhos
na universidade, três filhos na universidade. Isso é uma grande conquista. E a professora Maristela, acho que depois pode falar um pouco como que surge o curso também, se eu não me engano, de antropologia ou o programa da pós, a partir de uma provocação indígena. Eu lembro um pouquinho dessa história. Como que surge, acho que o curso de Rio Tinto, como uma provocação dos Potiguara, Natan. Eu lembro um pouquinho dessa história. Sim, sim. Professora, hoje, o que nós temos, né, nós agradecemos a luta, sempre foi conquista nossa, sempre foi luta, e aos parceiros, né? Inclusive, eu lembro do professor Luzival, que foi o primeiro coordenador do Campus 4, que chegou aqui, e de como ele abraçou a causa dos cursinhos, brigando forçadamente quase com os municípios, para dar o suporte àqueles alunos, para abrir o espaço das cotas ali, e algumas pessoas eram contra, e eu sempre digo, hoje eu não tenho cotas como algo que me reprime, mas sim como algo que o Estado deve, porque passar no curso é muito fácil, eu diria nesse sentido, mas os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que estão na universidade, eles estão concluindo suas graduações, eles estão se pós-graduando, estão doutorando, e então acho que é isso aí, mestrando. Então, as cotas facilitaram e o que essa busca intensa, tanto eu diria também entre os quilombolas e as comunidades tradicionais, dentro dessa luta contra o governo como si, e essas conquistas são fruto do movimento, são lutas, né? Nós temos um exemplo aí, hoje Caboclo está um pouco ausente aí do movimento, mas nós não podemos tirar o mérito do cacique Caboclo, que foi cacique geral, né? E da luta, né? Da Cência Pitaguari e de outras, e das pessoas que hoje estão, da Mania Chucuru, né? Toda aquela história, como nós vimos a criação e o fortalecimento, né? Do pai, do Chicão Chicuru, né? Então a gente poderia citar milhares de nomes aqui, até mais conhecidos, que são fruto dessa luta, né? E a gente estaria cometendo o pecado se não falar que essa luta faz parte de todo o sistema ancestral, da ancestralidade, dos grandes poderes, chefes que tiveram e que hoje estão com a gente em espírito e em força. Então, Natan, tem uma pergunta aqui para você, aqui no chat. Ana Beatriz, o microfone dela está com defeito. Ela tem uma dúvida sobre a história da aldeia. Queria saber se o cacique... Ana Beatriz, a sua câmera também abre? Ela está abrindo ou não? Está com defeito também? Então, eu vou perguntar. Queria saber se o cacique sabe se houve no interior da Paraíba algum povo antigamente que era do mesmo povo do cacique, pois achei que ele bem parecido com os tios meus, que dizem que temos descendência indígena. E fiquei curiosa para saber quais são meus ancestrais. E ela pretende futuramente estudar mais e visitar a aldeia, Natan. Ah, que bom, que bom. Que pena que ela não o microfone dela não está funcionando. Mas eu recebi o recado e, professora Alessia, para mim é uma honra receber através de você. Então, é porque é tão pouco tempo para a gente falar tanta coisa. Mas, além dos potiguara, existiam mais 11 povos, na nossa região, só nas intermediações aqui da Paraíba, né? Inclusive, eu cometi o pecado de não falar dos nossos parentes Tabajara, que recentemente estão lá no Conde, né? E desses Serra da Raiz, Itapororoca, Itaporanga, Guarabira, são inúmeros, todos esses lugares que eu citei agora são nomes indígenas, né? São nomes derivados do nosso tupi antigo, né? E que tem suas tradições, suas traduções, e dizer a ela que sim, que provavelmente
que provavelmente nosso sangue está bem longe, inclusive porque nós tivemos o grande cacique Tegico Papo, que era um grande chefe potiguara, e vocês veem onde é que eles estão lá já ao sul de Pernambuco, né? Então, com certeza, sim, hoje é o grande desafio, é buscar, né, esse tronco histórico de alguns povos que, infelizmente, desapareceram, como eu disse, pela perseguição, né, e até para a própria sobrevivência, era obrigado a se negar, alguns chegaram até a pagar arrendamento do próprio território para que negasse a sua história, a sua essência. Os nossos filhos foram separados, os nossos anciões eram impedidos de passar as tradições, inclusive a língua, foi por isso a grande perca e dificuldade que nós tivemos. Tudo isso foi causado, inclusive, pelo sistema jesuíta, né, que era catequizador, pregando o cristianismo, pregando uma religião diferente e dizendo que nós, com a nossa história, com a nossa cultura, na forma de andar nus, ou como se comportavam, como fazíamos o ritual, isso tudo era diabólico. Então, vocês imaginem quantos, inclusive tem um relato, se eu não me engano, eu tenho dúvida, mas eu acho que é no século XVI, mais ou menos em 1700 e alguma coisa, onde tem um relato de um feiticeiro sendo queimado em Mamanguape. Mamanguape também é nome histórico, é nome indígena, né? Além de ser cidade, né? E que vem do Iguape, né? Que vem da Enseada, né? E nós temos aí o relato baseado nas pesquisas e nas escritas de um feiticeiro sendo queimado. E claro que ele não era um feiticeiro, e talvez era um feiticeiro, ele era um grande sábio, um grande pajé, um grande espírito. Então isso muito nos entristece quando nós começamos a entender o que foi o etnocídio, o genocídio que o povo indígena como um todo sofreu. Mas agora eu estou me aplicando mais ao potiguara, mas isso não deixou de acontecer com todos os índios do Nordeste, principalmente com os nossos parentes lá, né, Tupinambás, com os índios onde atracou as caravelas, né, de Portugal. Natan, agora nós temos duas perguntas. O Sebastião Coelho. Sebastião, abre o microfone e faz a pergunta para o Natan. Cíntia pediu antes para fazer uma pergunta. Cíntia, então, Cíntia, você pode abrir o microfone e fazer, ligar a câmera. Oi, Cíntia, tudo bem? Olá. Tá me ouvindo? Sim, Cíntia, pode falar. Arruma a câmera, Cíntia, para a gente te ver melhor. Pronto, deu? Eu queria só que ele comentasse um pouco, Natan, a respeito dos alunos que estão vindo estudar na universidade. Se você pode falar em linhas gerais, quais as maiores dificuldades que vocês enfrentam, né, nessa inclusão, nos cursos de graduação e pós, enfim. O que você relata de mais relevante aí? Sua pergunta foi muito pertinente, muito boa, agradeço pela sua pergunta, né? E eu sou fruto dessa sua pergunta. Mas eu digo que tudo tem algo para acontecer. Eu passei no meu primeiro vestibular, nas cotas, para fazer economia. E porque eu queria entender como era o sistema econômico, né? E daí eu tive que desistir, porque, primeiro, não tinha as bolsas de incentivo para que eu pudesse me manter na universidade, e eu já tinha casado, e eu tive que escolher ou dar de comer aos curumins, às cuiataí, ou continuar o meu curso, que era muito pesado, mas que ia exigir de mim dedicação total. Então, nesse sentido, hoje, essa é a grande luta, e eu agradeço muito a luta que nós temos travado e dos parceiros dentro, justamente do desafio da conclusão e da permanência dentro da universidade. As bolsas, né? As bolsas foram fundamentais, né, para esses estudantes. Ainda não é o suficiente para você ver. Primeiro, a minha filha Natália,
é Natália Rafaela, ela faz enfermagem, ela passou com 17 anos, e eu e a mãe dela tivemos que se virar, porque a gente precisava alugar um apartamento, ela não tinha como estar indo e voltando, eu não tinha como estar indo, levá-la e trazer, porque é 180 quilômetros, indo e vindo, se você não rodar muito, né, até João Pessoa, e o curso dela não tem aqui no Campus 4, nem em Mamanguape, e ela teria que ir para João Pessoa, tanto que a meta dela é medicina, mas aí teve que se sacrificar para alugar apartamento, né, para manter ela lá, e fora as compras, as coisas, os acessórios que os estudantes precisam ao longo do tempo. Sem falar em xerox, sem falar em compra de livros. Então, os desafios são enormes, são desafiadores. E agora a Gabriela, que passou, né, para terapia ocupacional, e agora são 2 filhos, mas graças a Deus, a Natália foi contemplada com a bolsa permanência, né? Ela tem mantido aí um CRA entre 8,7, 8,5, 8,9, sempre ela tem sido muito dedicada aos estudos, né? Inclusive já está fazendo pesquisa em Campina, e a Natália, e eu acho que é a união. Hoje eu tenho uma sobrinha, as 2 filhas e a sobrinha que está lá, uma filha que já está na universidade, mas aí eu que tenho que estar ajudando, porque ela não está na aldeia, e a bolsa é para quem está na aldeia. Então você vê que há uma grande disparidade, um grande desafio da permanência desses estudantes, né? Inclusive porque quem tem a bolsa permanência não pode ter o auxílio moradia. Imagina, então, R$ 900, um apartamento no mínimo aí é R$ 700, então é muito complicado, fora a alimentação, fora vale transporte, é muito desafiador a permanência dentro, principalmente no Campus 1, que é João Pessoa. Sebastião Coelho tem uma dúvida, Sebastião, se tu puder ligar o microfone para fazê-la. Sebastião, nosso aluno, se puder ligar o microfone, ligar a câmera. Sebastião, tá aí? Tá me escutando? Sim. Estamos Tá sim. escutando? Sim, pode falar. É o seguinte, a questão da preservação, né? O que é que vocês estão fazendo para preservar a cultura de vocês e a história de luta hoje? Eu diria que eu já teria respondido essa pergunta. A grande resistência e a grande luta que nós, no dia a dia, temos travado pelos nossos espaços, pelos direitos, isso aí mantém vivo a nossa história e a nossa cultura. Porque independente, pronto, aí eu falo, de ter um carro, eu tenho um salário, eu tenho um notebook, preciso de toda a tecnologia do sistema, mas a cultura, a ciência, a minha essência não mudou. Eu tenho orgulho, inclusive eu estou com duas pinturas aqui no rosto, porque são as pinturas oficiais que ficaram historicamente para nós. Espiritualmente, nós conseguimos hoje usar a salamanta, a colmeia, que demonstra a união. Essa pintura dentro de nós, isso tem fortalecido também. Até porque todas as pinturas são espelhadas na natureza e nos animais. Mas nós nunca perdemos a essência, Sebastião. Esse é o grande desafio dos potiguara, é o grande, eu diria que, segredo. Nós nunca perdemos a essência, né? Tanto eu estou aqui agora, posso estar uniformizado, com camisa, com qualquer outro tipo, como daqui a pouco eu estar num ritual sozinho, sagrado, dentro da mata, estar sentindo a força do Espírito, receber a força e saber que estou sendo abraçado pelos ancestrais. E hoje, eu, como pai, como educador, eu tenho um grande desafio de passar esse legado para os meus filhos. Mas tenha certeza que o maior legado é aquele que é passado involuntariamente. E esse é o que acontece nas rodas de conversa na Casa de Farinha. Por isso que a Casa de Farinha é fundamental para isso. É o elo das famílias, é o momento de harmonia, de união, de descontração, e ali vai se perpetuando a história, a memória
né, os contos e tudo mais que acontece. Fora a luta, que muitas vezes a luta é uma luta mais externa, que é de lideranças mais externas do movimento, mas nunca deixando esse momento. Inclusive nós, no momento de pandemia, durante todo esse ciclo da pandemia, há uma reuniões, independente da pandemia, nós reunimos os 32 caciques para discutir como estavam as barreiras sanitárias, como estava o Covid-19 dentro das aldeias e qual era o maior desafio dentro das aldeias, junto com o nosso povo. Então, isso mostra, mais uma vez, unidade, mostra cultura. Cada vez que nós estamos juntos, nós estamos fortalecendo o histórico cultural. Cacique, eu tenho uma dúvida. O senhor é historiador, né? E o senhor teve uma aprendizagem no ensino superior, né? Enquanto historiador, e também teve, como o senhor tem muitos anos de luta indígena, né? O senhor tem um conhecimento que o senhor adquiriu empiricamente, né? No contato com o movimento indígena. Então, eu queria saber do senhor como foi a abordagem indígena, da questão indígena no ensino superior, e também em relação ao ensino de história nas escolas, né? O Ótimo, ensino, Augusto. o ensino da questão indígena nas escolas, né? Haja vista que a gente ainda hoje, né, tem uma perspectiva muito eurocêntrica, né? Coloca o europeu como um herói quando está lidando com a questão indígena nas escolas. Então, você agora deu uma pancada, gostei. Eu acho que esse é o maior meu desafio, porque eu discuti muito e fui muito, vamos dizer, contundente nas discussões dentro das pessoas que me passavam, principalmente alguns, eu acho que nós conseguimos, porque não só foi eu que fiz não estava só eu, no meu curso não só foi eu de indígena, mas nós conseguimos, com certeza, mudar o pensamento dos professores que vinham com essa metodologia do ensino voltado para o sistema europeu, tanto que nós sabemos que a educação ainda é desafiadora dentro do sistema do Brasil como um todo, né? Que nós não temos nenhum plano nosso assim, né? Mas foi desafiador e importante porque era um momento de troca de aprendizado. Quando o professor começava lá explicar, e assim, Portugal, e isso, e aquilo, e nós escutávamos, e aí entrávamos para o debate. Mas a história não foi mais ou menos assim. A história, você é potiguara, porque muitas vezes eu fui para a sala de aula, e em nenhum momento eu fui como qualquer outro cidadão, não dizendo que eu era do meu povo, pertencia ao povo, né, originário desses continentes. E isso foi muito importante. E na sala de aula, na minha visão, ainda é maior, porque eu me debato com, muitas vezes, o conteúdo que eu tenho que aplicar dentro do livro, mas aí eu converso com meus alunos e digo, agora é a hora da gente mostrar e fazer pessoas pensantes, porque isso aqui que o livro está dizendo, isso aqui que foi pregado, foi diferente. E aí a gente abre o aluno para uma visão de história, para uma visão de contexto diferente dentro disso aí. Mas eu acho que foi importante esse momento de formação junto com outras visões, inclusive entrando em embate, e muitas vezes o professor tendo que ouvir a gente e dizer, eu não sabia, hoje a aula foi compartilhada, porque eu que aprendi com vocês. Então, acho que tem sido e será sempre muito importante, seja na pós, seja no mestrado, seja na graduação, seja no aluno presencial ali na sala de aula. E eu acho que isso é o grande desafio de nós, como povos originários, como povo potiguara, como seja qualquer outro povo, seja Pitaguari, seja Guarani, qualquer outra etnia, né? Seja Chucuru de Ororubá, né? ou qualquer outro Cal, qualquer outro. Acredito que esse é o grande desafio. É contar para o Brasil que a história que colocaram no livro não é a história verdadeira e que nós somos o dono da verdadeira história
desse continente. Vitória, Jamerson está por aí? Alicia, tem uma pergunta aí também, que é do Danilo, quanto ao território original, se ele foi reduzido, se ocorreu alguma redução a partir da demarcação. Como é que está, basicamente, o processo de demarcação, né, suspenso? Se o senhor pudesse falar sobre o processo de demarcação indígena, porque eu ouvi, né, que foram vocês que demarcaram a própria terra de vocês, né? O grande, eu acho que isso foi uma das diferenças que aconteceram na demarcação do Potiguar. Primeiro, porque ela foi demarcada pelo Exército, né? Quem trabalhou na picada e na demarcação foi o nosso povo, né? Eu era criança, mas eu lembro ainda dos caminhões e do nosso povo fazendo a própria picada. Inclusive, tem um relato que foi quando tinha um engenheiro lá, ou era um apontador, e ele tirou ele dizia que não era ali que precisava ser feito a picada, e houve um dos primeiros ataques onde cortaram aquele orientador ali da marcação. Isso aqui, né? Na TI Jacaré. E ele foi morto, né? Então, você imagina como o nosso povo amava e ama o território. Dentro das demarcações, mesmo assim, após isso aí, veio o Exército e seguiu algumas regras, mas o poder capitalista dos usineiros fizeram deixar mais ou menos 14 mil hectares de terra fora da demarcação, que hoje é onde fica o Itaep, né? Que fica ligado ao rio Camaratuba, próximo a Cumaru, né? E também a Mataraca. Ficaram 14 mil hectares fora da usina. E eu vi relatos, como do meu pajé, seu Francisco, né? Seu Chico, a gente chama, Francisco, a gente chama Chico, onde ele disse que tinha o documento e tudo estava lá na mão, e foi lá no usineiro, isso aqui é nosso, apenas estava arrendado a você, e pediram dinheiro para ir até Brasília para reivindicar, e quando chegaram lá, entregaram os documentos, eles não sabiam ler, não dominavam a leitura, e esse documento foi, com certeza, incinerado, e continua as 14 mil na mão dos usineiros, né? do agronegócio da monocultura da cana-de-açúcar. E nós ainda temos um grande desafio em Montemor. Montemor é a terra que não está atualmente homologada, já foi demarcada, mas, inclusive, no próprio governo de Dilma Rousseff, eu tive uma audiência com o ministro da Justiça, né? Que era... Eu agora esqueci o nome dele, mas era alguma coisa... Eduardo Barroso. Eduardo Cardoso. E ele chegou a dizer, até ali, vocês aguardam aí, fiquem em stand-by, porque ali é um distrito. E eu não posso homologar a terra de vocês, não, mandar para homologação. Então, ir para os Tabajara, ele disse, vocês estão lá perto do meu território, das minhas terras, não é melhor vocês pedirem umas hectares de terra que eu dou a vocês, mas saiam de lá que não dá certo vocês lá, não. Então, isso foi a fala do ministro de Dilma Rousseff na época, para nós, e estava lá o cacique geral, estava Sandro, estava o cacique Tabajara, e várias outras lideranças. Então, os desafios não são só com o sistema que nos abraça. A nossa luta é eterna, é constante, né? E hoje, Montemor é um grande desafio. E onde nós temos entendido, eu, professora Alice, a professora Ives, Jamerson e outros, que o PGTA, né, o sonho do PGTA, através da universidade, dessa briga que nós estamos tendo, é fundamental para a reafirmação do território. E a gente vai manter lá, mas a gente não vai abrir mão, a gente vai lutar até o fim.
Natan, a Vitória, ela perguntou da Covid, mas acho que você já falou. Mas, mesmo assim, eu vou colocar a pergunta dela. O senhor citou os desafios que a aldeia teve para passar com o Covid. Pode falar um pouco? Afetou muito as atividades? Não sei se você já respondeu, Natan, isso. Se o Covid... Não, professora, mas não. Afetou sim, Vitória. Muito as atividades. Porque todo mundo parou. Então, imagina todo mundo em cima. Olha, Cacique, você diz que nós não podemos mais vender o beiju, vender a tapioca. O turista não vai poder mais entrar, porque o senhor fechou a aldeia. E eu vou viver de quê? E eu vou passar fome? Então, afetou financeiramente, né? Afetou economicamente isso aí, mas com o decorrer do adentramento do vírus ou das contaminações e da mídia televisiva e de outras, as pessoas puderam entender que, naquele momento, era melhor se apertar, passar um pouco de necessidade, quem sabe até um pouco de fome, como eu vi uma parente hoje dizer, Cacique, eu não tenho o que botar para cozinhar na minha casa. E isso me Como doeu muito. foi o acesso ao auxílio emergencial? Alguém conseguiu ou foi muito difícil por aí? Não, o acesso foi eu não diria que foi difícil, não houve muita dificuldade ao acesso do auxílio aqui, mas houve muita dificuldade porque o nosso povo não está preparado para receber um auxílio de 600, de 1.800. E se preocupar, ele não estava naquele momento entendendo que aquilo era para se manter por 5 meses, por 6 meses ou por um ano. Então, na verdade, eles começaram a fazer outras coisas, a construir carro, a construir um quarto, a construir não sei o quê, a comprar outra coisa. E, assim, realmente eu disse preparo de como eles receberiam essa ajuda e de como eles gerenciar. Ou mesmo que o governo disse, isso aí é um auxílio emergencial do governo. A Câmara sancionou, mas não diria por que motivo, com qual finalidade. Não só dizia, isso é para ajudar no Covid. Ajudar no Covid como? Né? Então, tivemos também esse desafio, estamos tendo ainda, mas não tivemos, eu não relato de dificuldade quanto ao recebimento, quanto a você ser, né, o beneficiado. Então, Flagele tem uma questão. Flagele, se você não quer fazer, você não quer perguntar diretamente para o cacique? E Lucas Tomás faz logo depois a pergunta dele, que ele está pedindo aqui para fazer a pergunta. Boa noite, Flagele. Oi, boa noite. Estão me vendo? Estamos ouvindo, sim. Teu microfone está desligado, Flagele, eu acho. Oi, sim, agora sim. Agora foi. Obrigada. Boa noite, Cacique Natan. Boa noite. Obrigada. Essa conversa está sendo maravilhosa. Eu estou muito feliz e agradecida aqui por estar participando. Eu sou professora de turismo aqui do Cefet do Rio de Janeiro. Sim. E me interessa o turismo de uma forma geral, né? Eu não conheço o território potiguara, aí na Paraíba, né? E tenho muita curiosidade de saber como é que o povo potiguara e o senhor também percebem esse turismo. Se esse turismo ele está sendo bom, eu vi o senhor falando, né, do turismo, se ele está sendo bom para a comunidade, se ele está sendo, como que ele está sendo feito? Se ele é uma coisa de exploração ou se ele está sendo alguma coisa realmente boa, né? Trazendo algum benefício para a comunidade. Obrigada. Sim. A sua pergunta foi ótima e eu fico feliz de poder um pouco falar sobre o território potiguara, né? E sobre como o turismo chegou. Nós na verdade, também como eu diria, como Lucena, né? E como outras cidades aqui ao norte, eu diria que Pipa e outros lugares, nós ficamos nessa grande encruzilhada, né? E nós ficamos um pouco ofuscados por tudo.
mais diretamente a sua pergunta, o turismo, sim, tem beneficiado, é um grande desafio também. Por quê? Porque nós precisamos de um turismo sustentável. Eu mesmo, como ambientalista nato, né, eu fico preocupado. O turismo eu tenho avançado, principalmente também através da gestão municipal, né, do governo do estado também, de focar para cá, mas eu me preocupo muito como esse turismo vai chegar, né, como ele está chegando. Inclusive, nós temos lindas paisagens, Rio do Gozo, Boca da Barra, Tambá, Coqueirinho, Coqueirinho aqui da gente, Tramataica, Murupim, as trilhas que temos locais de trilhas que ligam até Barra de Camaratuba, que são lindas e são percursos maravilhosos, mas que são mais explorados por nós ainda, né? Mas tem chegado o turismo do bug. O que eu tenho muito me preocupado é com algumas pessoas que têm feito pousadas aqui e que têm tentado contar, sim, incorporar na nossa história e contar a nossa história. Então, às vezes isso me preocupa. Eu tenho sido, inclusive, um dia desse eu postei uma insatisfação no Instagram, né? Eu não me dirigia a ninguém, mas só eu sou de tronco, eu sou de sangue, eu posso falar sobre o meu povo, eu posso falar sobre a minha história, sobre a minha cultura, né? Mas eu digo que o turismo é bem-vindo aqui, claro, a gente tem que ter a sabedoria de como lidar com isso aí, mas da forma que a quantidade não seja o foco principal, mas a qualidade e a continuidade das visitas e do conhecimento junto a tudo a nossa história, a tudo que nós temos, sim. Pessoal, o Lucas quer fazer uma questão também, Lucas. Você pode ligar o microfone, a câmera. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Cacique Natan. Peço desculpa por não ligar a câmera, que meu cabelo está um pouco descabelado aqui. Boa noite. Mas, Sem problema. na verdade, eu queria fazer mais um comentário sobre a questão do apagamento da história indígena e também uma pergunta que complementa um pouco o que o Augusto perguntou anteriormente. Eu sou de uma cidade do sertão da Paraíba chamada Igaraci. A gente aprende lá na escola que Igaraci é uma palavra que vem do Tupi, que era o nome de uma índia que habitava a cidade, que também significa canoa grande, e também a gente aprende que o nome da cidade anteriormente era Boqueirão dos Coxos, que fazia referência justamente aos povos originários que habitavam aquela região. Mas quando a gente vai de fato estudar a história do município, a história que se conta é de um cara que sofreu um acidente na roça, fez uma promessa de que ia construir uma igreja, construiu a igreja e aquela cidade passou a ser povoada. Ou seja, de certa forma, eles desconsideram toda a história anteriormente a isso e levam a consideração da história da cidade somente ao fato da habitação do povo branco, do povo católico, né, da história recontada, né? Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma experiência, conhece algum exemplo de que o acesso ao meio acadêmico, o acesso universitário, garantiu que alguma história fosse recontada nesse meio, algum fato de que havia outras narrativas que foram realmente exploradas da forma correta e contada a história real, se conhece situações como essa e comentasse um pouco sobre o apagamento dessa história que de fato seria a história real, né, e a história que deveria ser contada. Abrindo outro parênteses também, inclusive a gente vê muito comentários sobre ultimamente tem um movimento de que pessoas estão destruindo estátuas que estão ligadas a líderes que foram escravocratas, pessoas que tiveram ligada à escravidão, de alguma forma ligada ao imperialismo, etc. E as pessoas sempre questionam se isso não é uma forma de apagamento da história, mas se a gente for analisar realmente a história do mundo, a história do país, a gente percebe que sempre houve um apagamento da história e a real história dos povos originários, ela sempre foi apagada, né, para ser substituída pela história do homem branco, do homem europeu, eurocentrista, uma história eurocentrista, no caso. Então,
Eu acredito que sim. Inclusive, a professora Alice, ela perguntou um pouco também, quase que eu entendi como é que é a história da aldeia, né? Essa aldeia, hoje onde eu sou cacique, ela era conhecida como Galego. Ela ainda é conhecida como Galego, né? E eu pesquisando, e eu querendo entender, fiz algumas pesquisas, inclusive com alguns anciões que tinham 90 anos, mas ninguém sabia ao certo definir, né, por que Galego. Porque todo mundo diz, oxe, por que aldeia Galego? Porque tu é galego? É aquela história louca lá do pessoal julgar o estereotipado. Então, aí, isso me desafiava. E depois, quando eu comecei a pesquisar e procurar saber, galego era provavelmente o europeu que ficou aqui algum tempo, né? Ele não era aldeia ainda, ele morava quase a divisa entre a aldeia e a mãe, e ele era, acredito que ele era quase um historiador, ele era um contador de história, e provavelmente o nome da aldeia surgiu, porque na época não era aldeia, era só uma passagem, chamava-se Ateu, e registradamente Alto do Tambá, que era o acesso até a praia. E eu entendi que quando ele começou a povoar, ele foi fundamental para que colocasse galego. O pessoal não ia assistir a galega, porque era feminino, então tinha cristão, mas coloca o nome disso aqui, galego, até porque é uma cidade de Portugal. Galego. Então nós começamos a entender, porque os nossos povos, não, mas tinha um galego aí, ele era alvo branco e ele não era daqui, da nossa região, e ele falava, ele tinha muita história para contar e tinha alguma coisa que ele queria fazer, ele pensava em canalizar algo e contava muita história. Então eu comecei a entender que se partia de um europeu e que ele, para registrar naquele momento, o momento dele ali, né, bem já longe, bem distante, né, do século XVIII, vamos dizer, né, ele estava aí querendo deixar uma marca. E até que eu procurei e pesquisei e vi lá Alto do Tambá, que se era referente ao alto mesmo da praia, e onde também Pacu quer dizer alto, Tambá quer dizer concha, e a gente fez uma reunião, e daí a gente modificou, eu na época era vereador, fiz o projeto, e fiz uma reunião com a comunidade antes também, e nós mudamos o nome. Mas eu acredito que sim, porque Igaraci, Igaruçu quer dizer Canoa Grande, Igaraçu, né? Igaraci é mais voltado para, talvez, Canoa da Lua, porque Iaci vem da Lua. Eu precisava ver essa conexão, porque também tem algumas traduções que se juntam com o Igatu recentemente, né? Então, o tupi antigo tem algumas coisas que não mudam, é diferente da língua falada hoje na Amazônia, mas eu acho que sim, que sempre, eu concordo com você que as pessoas estão querendo mudar e, de alguma forma, transformar as coisas na visão deles ou no que eles veem, ao invés de buscar, né, aquela coisa profunda que é a história da própria região. A gente poderia citar Itapororoca, Ita é pedra, pedra que rola, Itaporanga, pedra bonita, né? Então, a gente pode ir assessorando várias coisas aí, até mesmo como na cidade, né? Como Jaguaribe, né? Jaguaripe, né? Jaguar, então, Rio das Onças. Então, está tudo assimilado aí e foi sofrendo algumas modificações. E a gente sabe que isso vai acontecer ao longo. É como Capibaribe, Rio das Capivaras, né? E se a gente for para o nosso Tupi, né, a gente vai botar aí tudo na devida e como foi nomeado, assim como em São Paulo, assim como no Rio, né? Então, eu acho que sempre a gente vai enfrentar esses desafios aí. Natan, pelo adiantado da hora, a gente vai encerrando, agradecendo muito, muito, muito a gentileza do Natan vir falar conosco.
E Maristela deixou aqui um agradecimento, que eu vou ler aqui no chat. Agradecemos pela participação do cacique Natan no curso. Um momento especial de aproximação entre o saber ancestral e espiritual da ancestralidade indígena que todos compartilhamos com o saber acadêmico. E acho que o PGTA, Natan, esse caminho, né, em direção ao PGTA, eu acho que essa parceria entre entre o saber da universidade e o saber ancestral indígena. Eu acho que o PGTA, o PNEGAT já foi assim, acho que o PGTA vai continuar. Então, agradecemos muito, muito pelo Toré, pelo ritual e pela disponibilidade do Natan de falar conosco hoje. Então, agradeço. Professora, eu só queria encerrar dizendo que eu não respondi, eu acho que foi a pergunta do Lucas, eu não sei de alguém, que o grande desafio meu é contar dentro da universidade, a universidade abrir espaço para que nós possamos contar a verdadeira história do povo potiguara e dos povos indígenas. Meu patrão, tá me escutando? Estou, meu amigo Jamerson. Estamos juntos, né? Escapando. Misturado. A gente escapou. Sim, com certeza. A Grande Espírito tem muita missão para você e para mim. Para mim e para você, para a professora Alicia, para todos nós. Estamos juntos. Obrigado. Satisfação foi minha. Janderson, você quer dar um recadinho para a turma? Você está fazendo uma campanha, não é isso? Você está arrecadando fundos, não é isso? Isso, é para o pessoal lá para os Tabajara, né? Para a comunidade Vila Gonçalo, que fica na Vila do Porto do Capim, em João Pessoa. Então, estou passando necessidade, né? Porque vivem em situação de vulnerabilidade. Inclusive, a líder indígena lá, né, Potira, né, Tabajara, né, ela foi infectada, né, por Covid-19, teve muito mal, quase que foi internada, mas está bem agora, né, ela está bem, ela está se recuperando agora. Jamerson, eu tenho uma notícia. Eu ontem, eu deixei 30 cestas básicas para os Tabajaras, que foi foi das 140 que a Apoim comprou para a gente. E eu recebi outra notícia hoje, que tinha havido um recurso de um parceiro que conseguiu, através da ANAI, da organização do Guga, você sabe o que é o Guga, né? Sim. E a menina me confirmou que iria comprar mais 200 cestas e iria doar mais 40 cestas para os Tabajaras. 160 para os potiguara e 40 para os Tabajaras. Então, isso é uma boa notícia. São os parceiros, são as ajudas, e a gente agradece muito, a gente fica muito. Professora Vitória, do Nico, um abraço virtual. Saudade. Prazer vê-lo, Natan. Gratidão por o compartilhar de hoje. Foi lindo e emocionante. Professora Alicia. Jamerson, você quer deixar aqui no chat alguma WhatsApp, para se alguém se interessar em Instagram, se quiser. Eu deixei com Vitória, né? Eu já passei para ela, né, para Vitória, um card, né, de Potira, de Potira Tabajara. Eu acho que... mas eu deixo, né? Eu deixo no grupo da gente, do PGTA, né, para poder compartilhar, entendeu? Agora, eu estou sem acesso agora, do card, né? Então, tá, pessoal. Então, boa noite a todos e a todas. Gratidão mais uma vez, Natan, a todos vocês que estão participando do curso, e a Jamerson, que é o nosso autor de hoje, que vocês leram. Boa noite. Tem muita participação desse cacique aí, gente boa demais, que é o Natan, que ajudou nessa construção também.
Ele sabe que a gente está junto. Então tá, pessoal, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, boa noite.